Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Então pessoal, eu vou ler um trecho aqui do livro do Arli, que eu já mostrei em outros vídeos. Somos mais interessantes do que imaginamos. E eu vou ler um pouco de um capítulo aqui, de um trecho, que vai ser o tema do vídeo de hoje. O nome do trecho, do texto, é Conscientização. Muitos de nós já percebemos que as coisas ficam melhores quando agimos com espírito de colaboração, cooperação, generosidade, afeto e amor. Mas muitos ainda não. Não é nada saudável insistirmos em convencer alguém a fazer algo que sequer tenha percebido. Quem age assim impõe dogma. E se dogmas funcionassem, a humanidade ocidental já estaria na plenitude da iluminação divina, se é que me entendem. É preciso que aconteça uma percepção mais clara, e cada um tem seu momento para perceber. Isto se dá por contágio. Sendo assim, quem tem a percepção mais ampla precisa apenas agir segundo ela. O resto acontece naturalmente. Muitas vezes, quem tem um pouco mais de consciência faz de tudo para convencer os outros a praticarem as atitudes e os atos que este nível de consciência sugere, quase sempre em vão. Só os atos e atitudes não conduzem à consciência. É preciso que haja, antes de tudo, vontade de mudar. É essa vontade que torna a pessoa receptiva a sugestões e mudanças. É aí que entra o tal do respeito ao posicionamento e ao momento alheio. Nós não temos que ser generosamente afetuosos. Desta forma, isso seria uma lei imposta, um código de ética ou moral, uma ampliação do superego repressor. Nesse caso, o verbo ter implica em coerção, constrangimento, imposição e, o pior de tudo, ação induzida sem levar em conta a consciência e a percepção do outro. Agora, quando somos conscientemente, espontânea e generosamente afetuosos para com o outro, independente do seu grau de percepção, invariavelmente experimentamos uma vida que nos corresponde melhor. O outro está vendo. A generosidade é uma opção tão saudável para a vida humana quanto a água para a manutenção dela. O outro está vendo. Sem água, a gente morre em poucos dias. Sem generosidade, a gente morre em vida. O outro está vendo. Uma hora, no eterno, a ficha cai. Sejamos nós, é o que basta. Consciência não se impõe, adquire-se por contágio. E como vocês perceberam, o texto ele é incrivelmente profundo e fala de uma das dificuldades que a gente mais tem quando se trata da questão do autoconhecimento e da expansão da consciência. Quem nunca descobriu uma coisa incrível sobre si mesmo, sobre como a vida funciona, sobre meditação, ou descobriu sobre despertar espiritual, sobre cocriação, lei da atração, e não sentiu um entusiasmo muito grande de compartilhar isso com outras pessoas? O quanto, por exemplo, na minha vida pessoal, o fato de eu entender, de eu aprender sobre foco no afeto, que é uma proposta do Arli Cravo, e que eu aprendi, consequentemente, porque em uma determinada época eu comecei a assistir os vídeos da Gisela Valin. Na minha época também, gente, eu tinha esse entusiasmo muito grande de compartilhar isso com outras pessoas. Só que o que eu fui entendendo com o tempo passando é que não basta somente que a gente pegue algo que funciona pra gente e compartilhe com qualquer pessoa.
É o que, por exemplo, aconteceu comigo. Então, eu tinha aprendido muita coisa sobre autoconhecimento, sobre meditação, sobre foco no afeto, sobre generosidade, sobre colaboração, sobre consciência. Eu tinha lido livros do Osho, eu lia livros sobre despertar espiritual, eu via vídeos sobre autoconhecimento, eu meditava, e todas essas experiências eram incríveis para mim. Só que se eu tentasse compartilhar minha visão com alguma outra pessoa do meu círculo social naquela época, ninguém tinha o preparo, ou eu mesmo não conseguia me expressar de uma forma que eu conseguisse entender e perceber a visão da outra pessoa. Né? Então era muito difícil eu compartilhar eventos, eu compartilhar experiências, eu compartilhar aprendizados que eu tinha na época, porque eu não tinha pessoas que me entendiam e eu não tinha um nível de percepção para entender que cada pessoa tá num nível de consciência e cada pessoa ela vê a verdade, ela vê as coisas na vida, ela vê os ensinamentos e os aprendizados segundo prismado, segundo o nível de consciência que ela está. Então é muito diferente hoje, porque hoje tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu vejo, todos os valores a qual eu tenho, eu expresso aqui nos vídeos. Então é muito diferente, por exemplo, gente, a gente pegar tudo aquilo que a gente aprende e contar, falar, explanar, compartilhar com pessoas afins que compartilham das mesmas ideias. Ou então fazer um vídeo, fazer um post e publicar isso para pessoas que o público, né, que esse público ele seja afim, ou que esse público, no mínimo, né, a quem você procura achar, sejam pessoas que entendam a língua que você está falando. É muito diferente você procurar esse público, querer atingir esse público, e você pegar as pessoas que já convivem com você no seu dia a dia, sua família, seus amigos, e querer compartilhar essas experiências. Porque muitas vezes as pessoas do nosso círculo social não veem as coisas da forma com a qual a gente vê. Então, muitas vezes, a gente se pega nessa postura de querer salvar outras pessoas, de querer ensinar, né, dogmatizar, catequizar as outras pessoas, doutrinar as outras pessoas. E isso, no mínimo, gente, é uma grande invasão. No mínimo, é uma grande falta de percepção do espaço pessoal do outro. Porque, como muito bem fala Arli Cravo, consciência não se impõe, aprende por contágio. Então, não importa enquanto você fique aqui querendo catequizar todo mundo, querendo falar como uma experiência boa para você, como uma experiência mudou a sua vida, se a pessoa ela não estiver pronta para receber isso, não importa o quanto você argumente, o quanto você fale, o quanto você mostre para ela o quanto tal experiência, o quanto tal técnica, tanto que tal conhecimento mudou a sua vida. Se ela não tiver o nível de percepção onde ela esteja receptiva a essa informação, não adianta, ela não vai receber. A gente sempre tem que perceber se aquilo que a gente está falando para outra pessoa, a outra pessoa ela tem preparo para receber. Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo muito nos últimos anos. Então, antes de eu conversar com uma pessoa, eu sempre tento perceber, e aí tem que treinar muita empatia, tem que treinar muito não se projetar, e é difícil. A gente tem que tentar entender se a outra pessoa ela tem preparo, ela tem receptividade para receber, se ela tem, né, receptividade para entender o que a gente está falando, a língua a qual a gente fala. Não é simplesmente você chegar vomitando as suas ideias na outra pessoa. Você precisa entender. Será que os meus valores são os mesmos que aquela pessoa? Será que as minhas crenças são semelhantes à daquela pessoa? E se isso não for, será que aquela pessoa ela tem maturidade? O nível de consciência dela permite que ela receba opiniões diversas, opiniões contrárias a dela, e mesmo assim ela receba com bom humor, ela receba com aceitação? Então, às vezes a gente, por falta de tato, por falta de consciência,
A gente fala até mesmo com uma boa intenção, a gente fala para outras pessoas das nossas experiências, das coisas que a gente acredita, das coisas que mudaram as nossas vidas, que transformaram a nossa consciência, e não toca as pessoas. E não toca porque não está no momento de tocar. Não toca porque a pessoa ela tem um outro mundo interno, outras crenças, outro projeto de vida. Ela tem uma outra visão da realidade. Então talvez não toque agora. Ou talvez não toque nunca. E a gente tem que lidar com isso, a gente tem que ser um pouco mais realista. A gente tem que amadurecer um pouco mais. De sair dessa postura de achar que a gente tem que salvar o mundo todo e de simplesmente entender que quem a gente tem que tratar, quem a gente tem que curar, quem a gente tem que salvar é a gente mesmo. Então a gente pode sim compartilhar, a gente não tem nada de mal em compartilhar nossos conhecimentos, nossas experiências, as coisas que nos fizeram bem para outras pessoas. A gente pode, é muito legal. Bem da gente, da nossa própria natureza, querer compartilhar aquilo que é bom. Porém, a gente tem que entender se a pessoa a qual a gente está compartilhando, ela tem preparo, ela tem receptividade para entender aquilo que a gente está passando, sem se projetar, sem julgar, sem entrar em raiva, sem vaidade, sem egoísmo, sem ego, né? Porque muitas vezes a gente vai compartilhar algo com outra pessoa, a outra pessoa ela já se sente ofendida ali porque isso é contra as crenças pessoais dela, e aí ela já começa a brigar com você e aquilo vai de mal a pior. Então, tem que se entender, será que aquela pessoa ela tem maturidade, ela tem nível de consciência para receber isso que eu estou ofertando? Em principal, entender que a consciência, gente, se impõe por contágio. Nem mesmo a mais bela poesia, mais bela palavra, mais belo texto, mais belo livro vai ter tanto efeito como contágio de consciência quanto a própria energia, quanto a própria atitude. Você pode escrever um livro, você pode dissertar um livro para a pessoa, mostrar 10 mil argumentos, fazer, né, que nem Lutero, vai estar 99 teses ali, 99 itens do porquê você está certo, o que você não gosta, o que você não acha que está certo. Você pode pregar 99 teses na porta do seu vizinho, mas nada vai ajudar tanto ele criar consciência do que a sua própria energia amorosa, do que a sua própria atitude. E eu vejo, e isso eu vejo não é de fora, vendo como um ser no pedestal, eu vejo mesmo de fora como experiência que eu mesmo já tive. O quanto pessoas, e o quanto eu mesmo no passado já quis salvar outras pessoas. Já quis enfiar a minha crença goela abaixo as outras pessoas. E isso revelava uma projeção tremenda, porque eu achava que aquilo que me tocava, aquilo que me ajudava, ia ajudar as outras pessoas. E as coisas não funcionam tão práticas assim. Então, é necessário preparo, é necessário um nível de consciência que acolha aquela percepção, é necessário que a pessoa, as crenças dela permitam que ela entenda aquilo que você está falando. É necessário que a pessoa tenha abertura para sua visão de vida. É necessário que o mundo interno daquela pessoa aceite. Se não aceitar, talvez nem... Não importa o que você faça, em nenhum momento da vida dela, ao longo da eternidade, ela vai aceitar aquilo. Por mais que aquilo pudesse fazer bem para ela, ela não vai aceitar. Porque não faz parte das crenças pessoais, não faz parte do mundo interno. Então não ecoa no coração dela. Se não ecoa no coração dela, não adianta, não vai tocar, não vai mudar. Então a gente precisa ter esse tato de entender que a gente não está aqui para salvar o mundo todo. A gente às vezes sente uma necessidade de compartilhar com as outras pessoas, que é uma das coisas que eu faço aqui nos vídeos. Então compartilhe para quem sente afinidade. Gente, vai ter pessoas que vão ver aquilo que eu estou falando, vai achar uma baboseira, vai achar uma abobrinha. E eu tenho que entender que a maioria das pessoas vão achar isso uma bobagem. Que eu não vou agradar as massas. Que eu não vou agradar a maioria das pessoas. Porque eu falo de foco no afeto, eu falo de generosidade. E assim como eu sei que as coisas que eu aprendi porque eu tinha uma visão diferente das coisas, porque eu não estava habituado, eu não estava querendo me habituar às verdades engolidas, né, vomitadas pela sociedade. Da mesma forma, não vai ser qualquer pessoa que vai
gostar daquilo que eu falo, que vai acolher aquilo que eu falo. E entre esse público que tem uma visão mais diferente da realidade, que busca ver as coisas diferentes, mesmo dentro desse grupo de autoconhecimento, de despertar da consciência, de meditação, gente, mesmo dentro desse grupo, uma quantidade muitas vezes mínima vai ser a que vai sentir afinidade comigo. E faz parte. Mas a questão é que eu sempre tenho que frisar. Não é vomitar nas outras pessoas. Não é salvar todo mundo. Mas é compartilhar com as pessoas que são afins com a gente. É compartilhar com as pessoas que se sentem tocadas com aquilo que eu falo, se sentem tocadas com a mensagem que eu trago. Então nunca a pretensão pode ser, gente, em nenhum momento da nossa vida, a bem da nossa saúde, da saúde do próximo e do ambiente também a qual a gente vive, a nossa pretensão nunca pode ser de salvar, vomitar as nossas crenças no outro, mas tem que ser sempre de compartilhar aquilo com pessoas afins. É tão gostoso quando a gente compartilha as coisas que a gente acredita com um amigo que sabe acolher, com um amigo que acredita no mesmo. É tão legal você encontrar alguém que acredita nas mesmas coisas que você, que fala a mesma linguagem. Você conseguir conversar sobre, muitas vezes, espiritualidade, despertar da consciência, meditação, lei da atração. Você conseguir conversar sobre essas coisas com outras pessoas. Eu já tive essa experiência. É uma aventura, é muito, muito prazeroso, mas nem todo mundo a gente vai ter essa possibilidade. E aí no começo, muitas vezes, a gente vai querer conversar isso com outras pessoas que não têm preparo, que o nível de consciência não permite, e a gente se sente rejeitado, e a gente sofre ali um julgamento, a gente sofre ali um apontamento do outro. Por quê? Porque o outro tem ego, ou porque o outro é egoísta. Pode até ser, gente, mas também a gente tem que entender a nossa responsabilidade nisso. Que muitas vezes a gente está buscando compartilhar coisas com pessoas que não são afins com a gente. A gente tem que procurar a nossa turma, a gente tem que procurar os nossos amigos, pessoas que compartilhem dos mesmos valores que a gente. E aí a gente não pode ter a pretensão de querer vomitar os nossos valores para outras pessoas. Tem muita coisa, gente, que antes, à primeira vista, quando eu vi, eu achava, nossa, que baboseira. A pessoa tá, sei lá, viajando na maionese, é o que eu pensava na época, né? A pessoa tá viajando na maionese. Caraca, essa pessoa tá muito fora da casinha. A pessoa tá muito longe dela mesma. É o que eu pensava. Aí hoje, eu olhando pra essas situações passadas, e eu vendo a pessoa que eu sou hoje, eu vejo que eu claramente, se eu no passado me visse, eu percebo claramente que se eu tivesse no passado visto como seria minha percepção de hoje, como eu estaria hoje, com certeza eu acharia que tem um parafuso a menos em mim. Eu já acharia ali que eu dei uma enlouquecida, que eu não tô funcionando bem das ideias. Com certeza, eu tenho certeza que isso é o que o meu eu do passado acharia sobre o meu eu do futuro, com o meu eu do agora, né? Então, se eu visse uma pessoa falando as coisas que eu falo hoje em épocas anteriores, muito provavelmente eu ia achar que essa pessoa tá viajando. Mas a questão é que é isso que a gente vai entendendo, porque não, sabe, a gente só recebe mesmo, a gente só aprende aquilo que a gente tá pronto. Então, na época, essas ideias que eu tenho hoje, de foco no afeto, de meditação, de autoconhecimento, de dimensão, de espiritualidade, de mentor, de espírito, enfim, todas essas coisas, sabe, eu não acreditava em nada. Porque naquela época eu não tinha maturidade, naquela época eu não tinha um nível de consciência que permitia que eu recebesse isso. E entendam bem o que eu tô falando, eu não tô dizendo que as pessoas que, por exemplo, não acreditam em vida após a morte, que não acreditam em espiritualidade, que não acreditam em autoconhecimento, que não acreditam em meditação, são pessoas que não são maduras. A evolução que a gente vai tendo, gente, ela não é linear, ela é em vários campos. Então, quando eu digo maturidade, gente, eu tô dizendo maturidade pra mim, David. Então, tem pessoas que são super maduras em vários aspectos, só que na visão de vida delas, elas não acreditam nisso. Isso não quer dizer que elas são menos maduras do que eu, ou que elas são menos maduras que são menos maduras
que a maioria. Não. Isso não quer dizer que elas sejam menos maduras espiritualmente, não significa. Isso quer dizer que pra mim, David, no passado, eu era menos maduro. E eu falo isso com propriedade porque eu tô falando da minha própria vida. Então, só o que eu posso falar é da minha própria vida, não posso falar da vida de outras pessoas. Então, no meu caso, eu sei que o que fazia eu não aceitar essas verdades era a falta de maturidade. Mas a maturidade, ela não é baixada como um download. Ela vem através das experiências dos acontecimentos. Então, para mim poder ter a maturidade que eu tenho hoje, e é pouquíssima, é minúscula, que eu tenho um caminho enorme para andar ainda, mas para mim poder ter o mínimo de maturidade que eu tenho hoje, poxa, foi uma longa caminhada. Então, se eu tiro a caminhada, se eu tiro os processos que eu passei, se eu tiro as dores que eu passei, se eu tiro as ilusões que eu passei, eu tô tirando todo o aprendizado. Então eu tenho que entender que num passado era pra mim ter o nível de consciência que eu tinha, que tá tudo bem, entendeu? Então foram aquelas experiências que eu passei, as dores que eu passei, os processos que eu passei, que fez com que eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje. E no futuro, gente, as coisas que eu acredito hoje, eu posso não acreditar, eu posso entender de uma forma muito mais profunda. E aí eu tenho que entender que meu eu do passado é meu eu do passado. Que eu não tenho que exigir algo do meu eu do passado. Da mesma forma, não faz sentido eu exigir isso de outras pessoas. As pessoas têm crenças pessoais, têm visões de vida diferentes, e a gente tem que entender que nem sempre todo mundo vai entender o que a gente está falando, vai entender a nossa língua, vai entender a nossa expressão. E aí a gente tem que procurar as pessoas que são afins a gente. Buscar, mesmo que pareça que não exista ninguém, à medida que você vai buscando e à medida que você vai compartilhando, cantando a sua canção, falando a sua linguagem, você vai encontrando as pessoas. É inevitável. No caminho você vai encontrando. E aí você vai aumentando ali sua turma. Você vai encontrando seus amigos, as pessoas que têm o mesmo valor que você. Mas isso é com o tempo. E até que você encontre, é necessário que você vá criando esse tato para na vida corporativa, no dia a dia, até mesmo em família, em amigos, você saiba compartilhar somente aquilo que não vai criar atrito com as outras pessoas. Então, antes de você compartilhar, perceba se a pessoa tem preparo para receber. Perceba se a pessoa tem maturidade. Perceba se a intimidade de vocês permite isso. Né? Porque às vezes você vai estar falando de, sei lá, de ET, de quarta, quinta dimensão com uma pessoa que, sei lá, tem uma religião muito dogmática. Mas segundo a nossa visão, a pessoa ela é muito dogmática. Ela é muito presa às próprias crenças. Então, se você vê que a intimidade de vocês não permite, que aquela pessoa tem regras, tem ideias na vida dela muito fixas, muito engessadas, porque é o que ela precisa no movimento de vida da própria vida dela, do que ela precisa na experiência de vida dela, então você já sabe que não é para você falar de ET, não é para você falar de expansão da consciência com essa pessoa, de foco no afeto. Ou então você falar, por exemplo, com uma pessoa que tem uma visão de vida, de caça, de sobrevivência. Uma pessoa que fala sobre, que entende a vida como guerra, que entende a vida como competição. Não adianta você falar para essa pessoa sobre foco no afeto, cooperativismo, sobre bem ao próximo, sobre caridade, sobre fraternidade, porque essa pessoa ela não vai entender o que você está falando, vai achar que você é doida, entendeu? Vai achar que você é ingênua demais. Então a gente tem que saber entender primeiro quem é a outra pessoa do outro lado, pra gente saber o que a gente vai conversar. E a gente vai criando sabedoria ao longo do tempo para entender essa pessoa aqui, sobre o que eu vou falar, sobre o que eu posso falar que não cria atrito. E aí você vai perceber uma coisa muito interessante acontecendo, que aí você vai tendo tanta percepção ao conversar com outras pessoas, que até pessoas que têm uma visão de vida muito diferente da sua, você vai conseguir falar a sua linguagem traduzindo para outras pessoas. Então vamos dizer assim, vamos dizer que você tenha uma opinião mais universalista, que você não acredite muito em crenças, por exemplo, muito fechadas, mas que você tenha uma visão mais expansiva, mais universalista. Se você conversa com uma pessoa muito dogmática, você vai conseguir traduzir tudo aquilo que você entende, você vai traduzir isso na linguagem da outra pessoa. Então você vai usar algumas expressões, como por exemplo, Deus, como pecado, como Jesus. Você vai usar essas figuras de linguagem
para poder traduzir para outra pessoa a mensagem que você está passando. Então você vai entendendo que a solução não é você ficar tentando dogmatizar, doutrinar outra pessoa, mas é você pegar aquilo que você entende e traduzir na linguagem da outra pessoa. Isso é empatia. Porque você sai do seu mundinho de ideias, do seu mundo interno e vai pro da outra pessoa. Então aí você entende. Poxa, se eu falo aqui de meditação, se eu falo aqui de espiritualidade, essa pessoa ela não vai entender, ela vai ter resistência. Então como que eu posso transmitir essa mensagem para outra pessoa? Eu posso falar através da mensagem de Jesus? Eu posso falar através da mensagem, sei lá, de uma entidade específica? Eu posso falar através, sei lá, de um conhecimento científico que eu lembro? Então aí você vai pegando o mundo interno da outra pessoa e vai traduzindo a sua mensagem a partir do mundo interno dela, para que vocês consigam conversar. Existem pessoas que mesmo você fazendo isso, não vai ser possível. Aí você fica na distância que é saudável. Você fala só de assuntos superficiais. Mas aí você vai entendendo, você vai percebendo que você consegue às vezes traduzir a sua mensagem para que você e a outra pessoa consigam conversar no mesmo nível. Para que vocês possam se entender. Isso, gente, é maravilhoso, porque você percebe que você pode conversar com pessoas de crenças diversas e mesmo assim vocês conseguem conversar ali com um mínimo de empatia, com um mínimo de respeito, sem invadir a crença do outro. Você consegue entender a outra pessoa. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenha feito sentido para vocês o vídeo de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu agradeço cada mensagem de carinho, cada comentário, cada tempo que vocês passam aqui comigo. Sabe que é extremamente gratificante eu me sentir útil aqui na vida de vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.